Não, muito bem. Taximetria, reta final, reta aí de início de avaliações, né? Pois é, estou extremamente feliz com o resultado obtido com vocês junto à nossa disciplina. Fizemos a nossa T1, sucesso absoluto. A galera que não fez ainda não teve oportunidade, teve uma galerinha que fez a TF1, né? A nossa a sequência, né? A segunda chamada, vamos dizer assim, né? Que é a TF1. A galera que fez mandou bem também, e essa semana começa a nossa V1, né? Que eu já pedi para vocês e reforçar no sentido de estarem se conectando com o polo de vocês, se estarem aí associando, né, a secretaria para verificar efetivamente qual o horário, qual o dia, etc, etc. Provavelmente, né, a avaliação vai ser mais ou menos nos horários que vocês participam. A galera diurna vai fazer a prova no módulo diurno, a galera noturna vai fazer no ponto aí, é importante vocês se conectarem com o polo de vocês. No mais, assim, eu estou aqui online, quase que real time, para estar dando apoio, e qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, estou completamente à vossa disposição. Só queria fechar um último conteúdo, que é noções de custo, até porque tem muita gente que pergunta, Douglas, o que vai cair na V1? Né? E é legal que a gente está gravando todo o conteúdo da T1, mais análise financeira e noções de custos, que foi o que a gente viu até agora. Né? Se a gente for passar todos os materiais de todos os links, todos os vídeos, os arquivos complementares, todos eles vão estar abordando noções de economia, microeconomia, macroeconomia, análise de desempenho financeiro e noções de custo, que foi o objeto que a gente tratou até aqui. Depois a gente começa a falar de planejamento. E agro, né? E noções de agro. Já me esquecendo também, muito importante, noções de agro, né? O comportamento do agronegócio dentro das atividades econômicas nacionais. Então, atentem para isso, fiquem espertos. Com relação a custos, ficou faltando a gente falar de dois temas, né, importantes, que certamente vão ser objeto aí de interpretação ao longo das questões, né, da V1 e das próximas, que é o conceito quanto à apropriação dos custos e o acúmulo dos custos, né? Os custos, eles podem se comportar de forma direta ou indireta ou fixos e variáveis. E a ideia hoje é a gente fechar o conteúdo dos últimos slides, né? Só para a gente ter uma segurança efetiva sobre o conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e depois olhem com calma, com tranquilidade. Isso aqui a gente, se eu não me engano, a gente fechou o nosso último tema abordando dessa forma, né? Quais são os problemas mais comuns incorridos em custos? Deixa eu fechar aqui. Quais os problemas mais comuns incorridos em custos? E os problemas mais comuns estão associados efetivamente aí a interpretar a dificuldade da interpretação, o que são despesas e o que são custos. E aí nos remetemos àquele glossário que nós falamos da contabilidade de custos, da administração de custos, do planejamento de custos, dos controles de custos, que nada mais é do que gasto. Gasto é tudo aquilo que efetivamente eu faço de esforço para obter um resultado lá na frente. Quando esse gasto está associado à atividade fim do negócio, eu chamo de custo. Quando o gasto não está associado à atividade fim, eu chamo de despesa. Né? Exemplo, quando eu estou montando aqui uma pet, né? Uma loja pet, e dentro dessa loja pet eu preciso ter estoque. Dentro dessa loja pet eu preciso ter ali um balcão de atendimento, né, para colocar meus produtos para o cliente visualizar, escolher
a roupinha do pet, né, o shampoo, os produtos ali, a medicação associada ali ao pet, etc. Tudo isso são insumos que eu estou comprando e eu preciso colocar num balcão, né? Então, o investimento, o gasto que eu tenho comprando o insumo, o gasto que eu tenho adquirindo o balcão da loja, o gasto que eu tenho iluminando esse balcão da loja, ele é custo, porque ele está ligado diretamente à minha atividade fim. Agora, aquela luz que eu deixo do lado de fora para iluminar ali o letreiro, aquilo é propaganda. Propaganda não tem a ver com a atividade fim, que é dar tratamento, dar cuidado ao pet. É só propaganda do negócio. Então, aquele gasto de luz que eu tenho lá fora, o ideal seria que eu tivesse um relógio só para controlar aquele gasto. A água que eu uso para lavar o cachorrinho, por exemplo, é um custo, porque o hidrômetro está ligado e estou gastando ali a água para lavar 1 litro, 2 litros, 10 litros, seja lá qual for a dimensão que eu fiz, para ser utilizado na lavagem daquele pet. Diferente da água que eu uso no banheiro, né? Vou lavar meu rosto, escovar meu dente, né? Usar o vaso sanitário, eu uso água. Só que essa água faz parte do negócio, não faz parte da atividade fim, né? Eu não meu negócio não é banheiro público, meu negócio é dar ali medicação, lavagem, higienização para o gatinho, para o cachorrinho, seja lá qual for o meu pet. Isso é muito importante, mas a gente segregar, porque um é custo, o outro é despesa. O custo quem paga é o cliente, a despesa quem paga o negócio, né? Mas é fácil fazer isso? Não, não é fácil, como está na tela ali, né? É difícil você ter esse controle minucioso para você separar o que é um, o que é outro, controlar um, controlar o que é outro. A gente parou por aqui e isso aqui eu queria explorar um pouco mais com vocês, quanto à apropriação. O que é apropriação? Tomar, né? Apropriar é você tomar. E aqui, no caso, a gente está falando de tomar os custos. A gente toma os custos de duas formas. A gente se apropria dos custos, né? Toma os custos do processo lá de produção da nossa indústria, do nosso serviço de forma direta ou de forma indireta. Quando é que eu aproprio os custos, tomo os custos de forma direta? Quando eu consigo quantificá-los, mensurá-los, contá-los. Olha que coisa fácil. Como assim, Douglas? Vamos voltar a falar da loja de pet lá no banho do pet. Eu preciso dimensionar, independentemente do tamanho do pet, quantos litros de água, porque eu pago 1 litro da água, eu gasto água para lavar, para dar banho no pet. Então eu preciso medir. Um pet pequeno, um pet médio, um pet grande. Quantos litros de água eu gasto em cada um? Ah, Douglas, isso é subjetivo. Não, 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 Nina. Eu preciso controlar. Se um pet pequeno ali eu vou gastar 2 litros de água, e num médio 4, e num grande 6, na hora que bater a minha conta de água, eu vou repassar, vou calcular quanto de consumo de água eu utilizei no total e dividir no mês e dividir esse mês para cada pet, para cada cliente. É assim que eu tenho que fazer. Senão eu estou gastando mais do que o devido e está saindo água, está escorrendo o meu lucro pelo ralo, né, da água. E se eu cobrar um valor muito alto do cliente, o cliente vai reclamar e vai buscar repassar esse hidrômetro, esse consumo de água para o meu cliente, ele vai reclamar acima do normal, acima do ideal, ele vai reclamar e vai buscar um preço mais acessível no meu concorrente. Então, eu preciso controlar isso na unha, de forma direta. Vou fazer uma camisa, né? Sou um produtor de camisa. Essa camisa aqui não tem botão, mas vamos supor que tivesse um botão aqui.
Então, se eu produzo uma camisa, eu preciso de um botão. Se eu produzo duas camisas, eu preciso de dois botões. O botão é um insumo. Então, eu prego um botão e eu compro o botão no fornecedor a R$ 2. Né? Eu consigo medir quanto que me custou aquela quantitativa de botão. Então, comprei 10 botões, vão servir para 10 camisas, R$ 2 cada botão, né? Gastei R$ 20 junto a essa compra que eu fiz com o fornecedor. Eu consigo medir. Então, os custos diretos, eles são alocados diretamente ao produto, ao serviço. Eu posso medi-los por quilowatt, eu posso medi-los por peso, eu posso medi-los por quantidade, eu posso... É fácil, é relativamente fácil eu medi-lo. A mão de obra, né, na produção da camisa, eu consigo medir. O camarada ele ganha um salário no final do mês, trabalha durante, sei lá, 22 dias úteis, 44 horas por dia. Quantas camisas ele produz ali por dia? Se ele trabalha 40 por dia, não, 44 horas por dia, não, que coitado, né? O dia tem 24 horas por semana. Se ele trabalha 44 horas por semana, quantas camisas ele produz numa semana? Eu consigo fazer essa conversão. Produz uma camisa a cada hora, produz duas camisas a cada hora. Eu consigo medir esse fator de produção, né, do custo na produção da camisa. E aí o exemplo que eu estou dando aqui, tudo referente à mão de obra, tudo referente à matéria-prima, insumo do processo de produção, eu chamo de direto. Diferente de uns carinhas, né, que são os indiretos. Fatores de produção, custos, não são despesas, custos associados ao processo de produção, mas eu tenho uma dificuldade de rastreá-los, eu tenho uma dificuldade de medi-los. Como é que eu faço? Eu faço média ponderada. Eu utilizo um critério de rateio. Toda vez, então, que o fator de produção ele não tiver uma definição clara, direta, se eu não conseguir enxergar quantos quilos eu uso para produzir aquele item, quanto gasto de água eu consigo medir, eu uso o custo indireto. E aí eu uso por rateio. Como assim? Vamos voltar a falar da questão. Espera aí, deixa eu ver aqui, o Humberto está entrando, muito bem, Humberto. Muito bem, Humberto, tá, ele voltou. Olá. Então, falando aqui do processo de direto, indireto, né, como a gente estava tratando, o indireto eu tenho dificuldade de medir. E aí, nesse caso, como é que eu faço essa ponderação, né, essa análise? Vamos colocar aqui mais uma vez o exemplo que a gente estava tratando da loja de pet lá que higienizava os petzinhos. Se eu tenho um hidrômetro que controla o gasto da lavagem, e eu tenho um hidrômetro que controla o gasto do bebedouro, do banheiro da loja, eu posso até considerar esse consumo de água de forma direta, porque eu meço um, meço outro. Mas na maioria das lojas não tem, né? É um hidrômetro só para todo o estabelecimento. A energia é a mesma coisa, é um relógio de energia, né, consumindo quilowatt para todo o estabelecimento, não importando aí se ele é usado na atividade fim ou usado na atividade secundária, né, ali, não atividade fim. Como é que eu vou fazer isso? No final do mês eu recebi a conta do o meu relógio lá, gastando 200, 500 quilowatts. E essa iluminação eu usei na placa de propaganda, eu usei no estacionamento, eu usei no secador do PET, eu usei para esquentar a água da lavagem, lá, do banho. Como é que eu vou separar isso? Eu vou ter dificuldade. E aí, nesse caso, eu faço uma ponderação, um rateio.
eu pego o total de quilowatts, eu não vou conseguir medir, né? E eu vou pegar o total de quilowatts consumidos no mês, olhar para quantos pets eu dei banho e dividir um pelo outro. Um critério meio subjetivo, porque teve banho que eu gastei mais energia, outros eu gastei menos energia. A iluminação do estacionamento lá, do estabelecimento, consome energia, e eu não consigo enxergar quanto que essa lâmpada consumiu de energia, porque eu estou alocando tudo na minha atividade fim. Custos indiretos a gente trata dessa forma. Exemplo, itens de manutenção, itens de lubrificante, itens assim, importantes, necessários, mas com uma certa dificuldade de eu medi-los. Aqui no caso do exemplo que eu dei ainda agora, da máquina de costura, né? Eu uso uma máquina de costura para costurar as camisas. Só que essa máquina de costura, eu tenho que botar um óleo nela, senão ela enterra. Eu comprei um galão de óleo e, de tempo em tempo, eu vou pingando o óleo lá para a máquina estar produzindo as camisas. Esse galão de óleo está ligado à atividade 20. Se eu não pingar o óleo, a máquina não funciona. Mas como é que eu vou medir? Porque eu produzo camisa preta, camisa branca, calça preta, calça branca, sempre com essas cores, que o preto e branco, né, o alvinegro, que é o mais importante. Mas eu produzo um monte de peça, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou medir? Como é que eu vou ponderar? Como é que eu vou considerar? E a única forma que eu tenho de ponderar, de considerar, é efetivamente agindo nesse critério de rateio, nessa média ponderada, né? Custos indiretos de fabricação. Eu vou pegar quanto que eu gastei para comprar um galão de manutenção lá de óleo e vou olhar para a minha produção. Caramba, eu gastei aqui, aqui tem 1 litro de óleo. Eu gasto 1 litro de óleo por mês. Se eu produzir 1.000 camisas, costurei 1.000 camisas com aquela máquina, eu vou fazer a divisão do 1.000 para o custo daquele galão. E aí eu vou alocar um pouquinho, né, um pouquinho de cada item no critério ali dos indiretos. E um outro tópico que eu queria apresentar para vocês está associado aqui ao critério do comportamento dos custos. Os custos, então, eles podem se dar de forma acumulativa, direto e indireto, mas eu me aproprio deles, né? Eu tomo eles de forma direta, quando eu consigo identificar de uma forma clara, e eu tomo eles de uma forma indireta, como quando eu tenho uma dificuldade, uma subjetividade na identificação deles. Então, eu uso o critério de rateio. Tá, mas eu tomei. E agora? Agora eu estou produzindo a camisa. Agora eu estou produzindo a higienização do meu pet. Para cada produto, para cada serviço, eu preciso alocar o custo, né? Apropriar esse custo, porque eu já apropriei de forma total, agora eu tenho que acumular, eu tenho que sair somando ele em cada produto que eu produzo, em cada serviço que eu realizo. Como é que eu faço isso? Eu observo os custos com outro olhar. Eu tiro o óculos de sol e boto o óculos de leitura. A análise do item é a mesma, só que a visão ela se dá com olhares diferentes. Quanto ao critério do comportamento, os custos eles podem variar de acordo com a produção ou o serviço prestado, ou eles podem ser fixos. Olha que exemplo fácil eu vou dar para vocês nesse sentido. A nossa relação aqui. Eu recebo um salário para dar a aula, né? Cada aula que eu dou, eu recebo ali um valor estabelecido. E então a gente pode concluir o seguinte: independentemente da quantidade de alunos
que estão assistindo a aula, eu vou receber esse salário. Quem dera que eu recebesse um salário com um variável, né? Com muito aluno, recebo muito, pouco aluno, recebo pouco. Quem dera que fosse assim, eu ia me dar bem. Mas não é o caso do trabalhador assalariado, né? Tirando aquele que ganha uma comissão, né, sobre o volume de venda, mas a maioria, né, de nós tem ali um CLT, tem ali um salário pré-estabelecido. No caso aqui da nossa relação, essa disciplina eu leciono para aproximadamente quase 2.000 alunos, né, essa disciplina. Caramba! Então você recebe um salário para cada aula que eu dou, um valor de hora-aula para cada aula que eu dou. Ele é fixo, não importa o quantitativo de alunos que estão participando da aula. Tendo aluno ou não tendo aluno, eu vou receber a minha hora-aula. Não depende da minha produção. Então, o comportamento dos custos, quando eles são interpretados e vislumbrados de forma fixa, é quando a produção não altera o valor do custo associado ao volume produzido. Se eu tiver um aluno, eu vou receber. Se eu tiver 1.000 alunos, eu vou receber do mesmo jeito. Diferente dos custos variáveis. Custos variáveis são aqueles custos que vão variar de acordo com a produção. Vamos exemplificar aqui na relação da aula. Se eu recebesse R$ 1 por aluno, então eu preciso ter muito aluno para ter ali um valor médio razoável para bancar os meus custos da produção da aula. Aqui, no caso, vamos supor que eu tenha ali um custo de produzir essa aula de R$ 10. Então, eu preciso ter, no mínimo, se eu for receber um valor variável, eu preciso ter, no mínimo, R$ 10 para ficar no 0 a 0, né? Porque se eu tiver 1, 2, 3 alunos, eu vou receber R$ 3 e não vai cobrir os meus custos, porque ele está variando de acordo com o meu volume. Então, quais são os itens de variáveis de custos quanto ao comportamento que são classificados como fixos e como variáveis? Eu botei esse lá no cartesiano, aqui embaixo, né, para vislumbrar. Então, os custos eles podem ser diretos e indiretos, fixos ou variáveis. Exemplo de custo variável, a matéria-prima. Lembra do botão? O botão que eu falei para produzir a camisa, né? Eu boto um botão aqui nessa camisa. Uma camisa, um botão. 2 camisas, 2 botões. 3 camisas, 3 botões. Então, a produção do insumo botão, melhor dizendo, ele vai ser até fixo, né? Porque o botão custa R$ 2 cada um. Mas quanto maior a minha produção, mais eu vou precisar negociar com o fornecedor para me enviar um quantitativo maior de botões. Então, se eu produzo 3 camisas, eu vou precisar de 3 botões. O meu custo vai variar de acordo com o volume da produção. Mas é engraçado que a mão de obra do costureiro, da costureira, a manipular esse botão, ela é fixa. Ela é fixa. Porque, independente do volume de produção, ele vai estar costurando lá 1, 2, 10, 50 camisas e vai no final do mês receber o mesmo salário. Então, recapitulando, era basicamente isso que eu queria reforçar com vocês, né, nesse bate-papo de hoje. O comportamento dos custos, eles podem ser diretos ou indiretos. Direto quando eu quantifico, indireto quando eu tenho um gasto aqui e preciso criar um critério de rateio, um critério de ponderação. É como se nós fôssemos, se eu chamasse eu gordinho,
você com peso médio e você com peso magrinho. Aí nós três vamos comer uma pizza. Pô, vamos comer a pizza? Então, o gordo, que sou eu, o corpo ideal e o abaixo do peso, né? A gente come a pizza, na hora lá eu peço para cortar a francesa, e aí a gente vai beliscando, 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 acaba a pizza, vem a conta. Pô, não é justo a gente dividir por três, né? Porque geralmente, e até o contrário, né? No caso da pizza, geralmente o magrinho que come mais pizza do que o gordinho. Mas vamos colocar aqui a situação que o gordinho coma mais pizza do que o magrinho. Não é fácil, simples e justo. Fácil é, né? Mas não é justo a gente pegar. A pizza foi R$ 100, eu pegar e dividir por três, 33 para cada um, e não se fala mais nisso. O magrinho não comeu nada. O Douglas aqui comeu pra caramba. Então a gente tem que criar um critério de ponderação. No caso aqui da pizza, eu posso identificar o peso de cada um, né? E aí somar esses pesos e vou ter um montante, né, esse montante vai ser 100% do valor da pizza, né? Somando o peso do gordinho, do mediano e do magrinho, eu vou ter o peso total. E aí eu pego esse peso total, né, e divido pelo peso do gordinho, pelo peso do mediano, pelo peso do magrinho. Eu vou ter uma fração. Essa fração eu aloco aos R$ 100 da pizza. E aí cada um paga de forma justa. A vantagem do indireto passa por aí. Mas eu tenho uma dificuldade de medir, né? E o outro tópico é o comportamento. Os custos eles podem ser variáveis, variando de acordo com o processo de produção, ou eles podem ser fixos, como aqui a nossa internet, né? Estática, independentemente do volume de produção. É isso, é isso. Era basicamente isso que eu queria explorar com vocês, abordar dentro desse tema de hoje, né? Ficou faltando um pouquinho da aula passada, e aí vocês têm aí essa semana para fazer a prova, faça com calma, com tranquilidade, revise todo o material. Eu tenho certeza absoluta que a pegada do êxito ela vai se manter. E aí vai ser só alegria, não tenho dúvida nenhuma disso. Qualquer questão, qualquer situação, estou completamente à sua disposição para remar. Para rimar. Excelente semana, excelente prova, excelente estudo, que eu tenho certeza de que o seu objetivo vai ser completamente atingido. E eu estou, como eu te disse antes, à sua disposição para qualquer coisa. Estou monitorando as provas daqui, qualquer anomalia me sinaliza que a gente entra com TI e tenta ajustar. Legal? Deixa eu só parar aqui a gravação. Assim que upar essa gravação, eu a considero